Would you persevere in following God's calling, even though your life was endangered and those nearest to you thought you were crazy? Meet Luis and hear his amazing story next on My Story, My Song. Welcome to My Story, My Song, Brazil. We're on the island of Cavaco. It's a rich, lush island that is enjoying showers of blessings. My very special guest is Luis Claudio, longtime recording artist, well-loved all around Brazil from Rio de Janeiro. Welcome, Luis. Eu estou muito feliz também, muito obrigado por estar participando desse momento tão especial, de poder partilhar as histórias e as experiências e também a música que Deus tem me dado durante esses anos. And Luis, it's such a pleasure for me to finally meet you in person. You have brought me some juice from somewhere. What kind of juice are we going to drink? Sim, eu trouxe suco de abacaxi. Abacaxi, okay, pineapple. Well, I happen to love Uma curiosidade, abacaxi, ele tem em todas as partes do Brasil tem abacaxi, né? E tem uma parte específica do nosso país, no norte, que tem abacaxis de 12, 15 quilos deste tamanho. No way. Inacreditável, inacreditável. That's amazing. Now, I've never, in Africa, I've seen some tiny little pineapples that are so big like this. But I've never seen a pineapple that would weigh 6 to 7 pounds. That's incredible. Well, let's have some juice. I can't wait to try this. E lá há uma festa anual do abacaxi. E lá há uma disputa dos produtores de abacaxi do maior abacaxi. Well, it's certainly good. It's fresh squeezed. Very, very good. Natural, completely pure and natural. Oh, lovely. Luis, let's start at the beginning. Who was your inspiration for music? Eu acho que eu já nasci cantando. E meu pai foi a minha inspiração. Meu pai cantou em quarteto durante 20 anos. E quando a minha mãe estava grávida de mim, e ela acompanhava meu pai nos programas, e meu pai, ao cantar com o quarteto, acho que toda essa vibração passava para o ventre da minha mãe, né? E eu ficava todo eufórico, e eu tenho certeza que ali eu já estava louvando a Deus. Eu quero apresentar para vocês uma grande fonte de inspiração para a minha vida. Meu pai, muito especial. Aos 7 anos de idade, eu fiz um dueto com meu pai. Primeiro quero ver meu Salvador, sim, antes dos queridos ao redor. Então, por longos dias, que doces alegrias, eu quero ver primeiro Salvador. Oh, that's wonderful. Now, what happened when you were 8 years old? 8 anos de idade já cantava com responsabilidade na igreja, né? E dirigia um grupo de garotos, éramos 7 meninos com 12 violões e andávamos em toda parte cantando aonde éramos chamados para cantar nas igrejas. You learned to play guitars that young? Sim, não, dois tocavam e nós cantávamos. Okay. So you traveled around with your group. What did you call your group? Grupo Sininhos.
Little bells. Bling. Cute. And what kind of music did you sing? Sim, eram músicas bem alegres, de meninos, né? Mas já gostávamos também de cantar músicas dos quartetos mesmo, mas dividíamos não em 4 vozes, mas pelo menos em 2, 3 vozes, a gente já dividia, né? E gostávamos muito de cantar em harmonia, né? So from there then, tell me what happened for you in terms of music in your teen years. Sim, dali eu fui ficando muito animado e fui acreditando, porque eu me destacava no meio dos meninos como solista. E eu fui acreditando que eu podia gravar, né? Fazer um trabalho profissional. E aos 18 anos de idade eu tive o prazer de gravar o meu primeiro LP. Aquele álbum grande, ok. So how did that album sell? O disco, quando eu gravei esse disco, eu estava tão empolgado e eu tive a oportunidade de entrar num estúdio. E nesse estúdio eu vi grandes cantores ali que passaram da música popular brasileira, inclusive o Roberto Carlos. E eu fiquei todo empolgado e fiquei muito animado, porque eu pensei assim, eu seria um grande cantor, né? Seria um excelente cantor, com uma carreira muito boa, e tenho certeza que seria um cantor para Deus. Da mesma forma como ele tem sucesso para o mundo, eu teria um sucesso para trabalhar para Deus na obra dele. E ali acreditava muito que eu seria um cantor. E quando gravei esse LP, fiquei todo feliz quando recebi as 1000 cópias na mão, e agora tinha que começar o meu trabalho. Comecei a cantar nos lugares onde era chamado. Quando eu gravei esse LP, eu pensava que a trajetória seria mais fácil, mas eu vi o quanto era difícil prosseguir. E durante 10 anos, para você ter uma ideia, durante 10 anos, esses 1000 discos eles ficaram comigo. Não pude fazer novos discos, né? Porque só vendi 500 cópias em 10 anos. So at any point in that decade, did you question whether the passion that you had for music and the call that you felt that God wanted you to sing as a career, was there questions as to whether you were on the right road? Olha, eu fiquei assim, questionando, será que para ser cantor é tão difícil assim, né? Eu via tanta fama, tanto glamour, né? Tanta facilidade para os cantores populares, né? E eu falei, será, Deus, que para fazer o teu trabalho é tão difícil assim, né? Mas aí eu fui descobrindo que Deus não estava me chamando para ser meramente um cantor. Comecei a entender. And I want to pick up the story, but we have to take a break. We're going to come right back. But tell me, you're going to sing just now a music video. Why is this special? É bem no início da década de 90, né? Quando eu já estava entendendo o chamado de Deus para a minha vida, que não era para ser só um cantor. Ele tinha um chamado especial para eu ser um missionário da música. Bendito Deus, és forte, poderoso. Bendito Deus, és tudo para mim. Bendito Deus, teu nome para sempre seja exaltado por todos. Bendito Deus, és forte, poderoso. Bendito Deus, és tudo para mim. Bendito Deus, teu nome para sempre seja exaltado por todos. Seja exaltado por todos, meu Deus. Deus maravilhoso, eterno é teu poder. Com tua palavra fizeste o mundo nascer. Todo tão perfeito, com tudo em seu lugar. Todo o universo irá cantar. Bendito Deus, és forte, poderoso. Bendito Deus,
Deus, és tudo para mim. Bendito Deus, teu nome para sempre. Seja exaltado por todos, seja exaltado por todos, meu Deus. Honra, majestade, grandeza são o teu louvor. Santo é teu nome, somente tu és Senhor. Terra, céus e mares pra sempre vão celebrar. Todo o universo irá cantar. Bendito Deus, és forte e poderoso. Bendito Deus, és tudo para mim. Bendito Deus, teu nome para sempre. Seja exaltado por todos, meu Deus. Cantemos glória, eterna glória. Cantemos glória ao nosso Deus. Bendito Deus, és forte e poderoso. Bendito Deus, és tudo para mim. Bendito Deus, teu nome para sempre. Seja exaltado por todos. Bendito Deus, és forte e poderoso. Bendito Deus, és tudo para mim. Bendito Deus, teu nome para sempre. Seja exaltado por todos, seja exaltado por todos, meu Deus. Seja exaltado por todos, meu Deus. Seja exaltado por todos, meu Deus. Welcome back. Just before the break, Luis, you were explaining how you'd had this tremendous thrill, in fact, even for an 18-year-old, an extraordinary opportunity to record this album with some of the very best professionals in one of the best studios here in Brazil. And then you had this 10 years when you didn't sell the album very much, and you had every reason to give up on the idea of a music career. But these 10 years from the age of 18 to 28 are very important in the life of a young person. What happened in those 10 years? Em 1980, como eu falei, gravei o primeiro LP, mas com a falta de sucesso, eu prossegui a minha vida profissional, fui trabalhar no interior de São Paulo e logo depois, então, em 1984, eu me casei com a Mary. E desse casamento tivemos 2 filhas, né? E já estávamos aproximando já para o final da década de 80 e a minha vida ainda sentia muito forte o chamado de Deus, mas ao mesmo tempo eu sentia como era difícil sobreviver da música. Então entrei na faculdade para concluir, né, a minha faculdade que eu precisava concluir para viver como um profissional, e o que eu escolhi foi ser um administrador. Mas como conciliar as duas coisas estava muito difícil, né? E em 1990 eu gravei então o meu segundo trabalho. E nesse segundo trabalho Deus me abençoou muito, passei por provas muito difíceis mesmo. Ali eu entendi que o chamado era diferente, não era para ser meramente um cantor. Deus queria fazer de mim um missionário da música, viajando por todo o Brasil, por todas as partes onde eu era chamado, pregando o evangelho através da música. E não se preocupando, porque Ele me daria o sustento. E eu comecei a acreditar nisso. E quando eu acreditei, o inimigo ficou irado. Ele tentou destruir completamente esse ministério que Deus estava me dando. Mas desse trabalho, em 1991 já veio o segundo trabalho, 92 o terceiro trabalho, e assim foi. Mas quando chegou em 93, a minha situação estava difícil dentro da minha casa, porque o inimigo estava tentando trabalhar dentro da minha casa para destruir a harmonia do meu lar. E quando ele não pode entrar por um lado na sua vida, ele entra por outro. E ele começou então a mexer com a estrutura da minha vida, que era a minha família agora, né?
E ele começou, a Mary cobrou de mim para que eu não, que eu saísse dessa situação de querer viver da música. E como eu já estava formado, ela falou, por que você não distribui seu currículo de administrador, para você ser um administrador? Agora, será que eu vou ter que agora conviver com o marido, né, querendo tentar a vida cantando? Você já viu que não dá certo, porque as dificuldades financeiras eram grandes, né? A minha esposa So at that point, were you just singing all the time, or were you working as a salesperson? Sim, eu trabalhava com vendas, era representante comercial, né? Mas ficava bem dividido, cantando e trabalhando, e colocava toda a minha comissão e também o salário da minha esposinha para poder gravar, e era uma dificuldade muito grande que a gente colocava toda a nossa renda. Oh, even your wife's salary. Now that's dangerous. Estava muito perigoso porque estava arriscado abrir a geladeira e encontrar LP, não encontrar comida. Encontrar cassete e não encontrar comida. My. Onde houver fé, sempre haverá paz tal qual há de uma criança. So how did your wife react to this? Então, ela foi ficando assim muito desgastada com essa situação. Eu estava levando ela para o trabalho, e dali também ia para o meu trabalho, e ela me cobrou uma decisão. Olha, eu preciso de uma decisão sua. Você, como chefe da casa, o chefe da família, você precisa tomar uma decisão, porque eu não aguento mais viver dependendo de vender LP e cassete na porta de igreja. Essa não pode ser a nossa vida. Você estudou, eu estudei, nós não podemos prosseguir assim. Você precisa tomar uma decisão. So the calling that you felt to be a music minister, she maybe appreciated that, but the bottom line, the practical application in that there was no food in the fridge, and to have to go to a church and sing and expect that the next week the food and the bread and the clothes would come from the sale of your record, that was not her idea of ministry at all. Eu tinha uma fé, uma certeza que Deus ia prover os meios, mas eu não sabia como, realmente. E a minha esposa, a esposa sempre quer mais segurança, né? Do esposo, né? E isso aí que se tornou difícil. Então, por isso que ela não teve assim o mesmo entendimento que eu tive do chamado. Claro, ela tinha muita razão, porque ela tinha investido, ela tinha colocado todo o dinheirinho dela também, né? Todos os recursos dela, e eu também, e não víamos muito resultado. E ela pediu uma decisão. E ali foi nesse momento que foi difícil a minha decisão, foi o que ela não queria ouvir, e eu falei assim, olha, pois eu quero dizer para você que a partir de hoje eu só vou trabalhar cantando. Serei um missionário da música. E aquilo ali foi difícil, foi duro dela conviver com aquela resposta. Parece até que a casa ia cair, parece que tudo ia desmoronar, mas Deus foi maravilhoso, Ele honrou a minha decisão. Ali já tinha 10 anos de casado, e tudo que eu não tinha conquistado na vida de casado em 10 anos, Deus, por eu ter tomado essa decisão, me honrou em 1 ano. Eu não tinha os móveis direito na minha casa, eu não tinha muitas coisas que uma casa precisava. Em 1 ano, Deus fez com que eu pudesse mobiliar a minha casa, colocar tudo que precisava para minha esposinha ficar mais feliz. Né? Amazing, amazing. Que o Senhor nos uniu para termos uma família. E os frutos desse namoro deu nisso aí, olha só. Yeah! Hey. Muito bom. Glória a Deus. Essa é a riqueza que Deus me deu nessa terra, que eu quero conduzi-las para o lar celestial. Obrigado, Júnior, porque você, para mim, é uma super protetora. A tua proteção me deixa comovido todos os instantes. Você quer sempre saber como eu estou.
Obrigado, Lore. Que você é o meu astral alto, cara. São as duas joias que Deus me deu. Obrigado por vocês. E quero estar com vocês no céu. Essa família que Deus me ajudou a construir nessa terra. Amém? Obrigado. Como eu posso ajudar nesse ministério? O Senhor tem me mostrado cada dia que se eu não atrapalhar, já vai ser de uma grande ajuda, né? Não é verdade? E ele viaja, eu fico orando, escrevendo, estudando e torcendo para que a obra de Deus alcance os corações. E se você está desanimado com a sua família, não fique assim. Entregue o seu coração ao Senhor, porque Ele pode fazer esse milagre na sua vida também. Pode te dar amor, que Ele é a fonte do amor. A nossa família tem experimentado momentos de amor para sempre. E que você também possa confiar ao Senhor, que você também vai experimentar esses momentos. Deus seja louvado. Amém. Ser cristão quando tudo está bem pro seu lado. Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você. Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia. Se tem pra fazer o que bem se entender. É tão fácil cantar, é tão fácil falar, sem parar pra pensar no amanhã, sem talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e doença
forças me afligem, a fama já não mais existe. É mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição, pois ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê em seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Welcome back. I'm visiting with Luis Claudio from Rio. Luis, we've just heard you sing that beautiful song, Chance. You had a very special experience with this song. Let's hear it. Sim, com essa música foram muitas experiências, né? Mas como fazendo assim uma ligação com tudo isso, eu fui entendendo e a minha esposa também foi entendendo o chamado, porque Deus foi trazendo experiências, testemunhos de pessoas que vieram através da música, vieram para o Senhor Jesus, né? Então aquilo ali foi empolgando a casa, empolgando a família, e todos nós pudemos entender o chamado de Deus para a minha vida, porque um missionário, ele depende muito do apoio da sua casa, da sua família. Então estávamos unidos e Deus foi mostrando o que Ele poderia fazer através da nossa casa, da nossa família. E nas igrejas, quando meu pai ia cantando, a gente estava sempre lá. Minha irmã cantava, eu também cantava às vezes, mas sempre contando historinha. Eu lembro que eu até chorava quando eu não contava. Mas e a gente também gravou algumas coisas com ele. A gente gravou, acho que eu tinha 9 anos, mais ou menos. A gente gravou, acho que foi no Parque da Cidade. Dizia o homem de Jerusalém a Jericó. La 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 la. De repente, numa curva, parado aí, mãos aos altos, isso é um assalto. Além de assaltarem, ainda machucaram. Aí ele ficou todo machucado lá no chão. Mas hoje a gente participa indiretamente, como família, dando aquele suporte, dando palpite. Ah, pai, tá bom. Ah, não tá, não gostei. E a gente também pode orar, que é o que a gente pode fazer melhor, porque esse ministério é muito importante e está sempre alcançando muitas vidas e a gente percebe isso nitidamente, porque Deus tem abençoado muito a nossa família por causa disso. Os louvores foram continuando, né, através dos concertos, e eu gravei essa música Chance. E essa música Chance, ela contribuiu muito para a vida de muitas pessoas vivendo seus momentos difíceis, né? Quando as coisas não estão dando certo, e parecia que essa música também era para a minha vida, né? Deus estava me mostrando, né, que eu tinha que ficar do lado dele, custasse o que custasse, né? Eu tivesse que passar por provas, dificuldades, mas eu estando do lado dele, eu ia alcançar a vitória. Ao longo da caminhada da minha família, eu percebo que Deus tem colocado grandes experiências, tem nos provado a todo tempo
tenho certeza que é para nos fortalecer. E uma das experiências que mais me marcou foi na praia. O dia estava lindo, o mar estava perfeito e lá tinha um banco de areia. Foi quando eu chamei meu pai para uma disputa. Quem chegasse lá primeiro era o vencedor. E a gente entrou no mar e, sem percebermos, fomos puxados. Estava uma correnteza fortíssima e nos separamos. Foi quando eu percebi que a gente estava se afogando. Meu pai ficou um pouco mais distante e, quando eu percebi, ele já estava com a mão estendida, chamando pelo salva-vida. Então, automaticamente, eu levantei minha mão e comecei a chamar por socorro também. Mas os salva-vidas não demoraram muito e vieram nos salvar. E quando chegaram até a mim, eu pedi, por favor, salve meu pai, porque eu percebi que ele estava bebendo bem mais água que eu. Naquele momento, depois que eles levaram meu pai e me salvaram, eu tive certeza que Deus tinha um plano não só para a vida do meu pai, mas para a minha também. Hoje, a minha esposa, que tinha uma dúvida, hoje ela tem tempo integral trabalhando comigo nesse ministério. Ela me ajuda todo o tempo e, se não fosse ela, o ministério não teria chegado onde chegou. A minha esposa exerce um papel fundamental. Ela não tem viajado comigo, mas ela fica em oração e a minha esposa tem me dado todo o apoio. Não é uma esposa ciumenta, ela sabe da missão, ela sabe do trabalho que eu estou fazendo para Deus e ela então tem trabalhado na produtora, porque eu tenho uma pequena produtora, né? Deus tem colocado a mão deles nesse trabalho de tal forma que ele tem feito prosperar não só o meu trabalho, como do meu trabalho, desse ministério, tem nascido muitos outros ministérios. Outros cantores, eles começaram ali com o nosso apoio e eu me sinto muito privilegiado de poder ver nascendo outros ministérios através do ministério que Deus me deu, né? E a minha esposa vinha sempre também questionando agora, alguns anos atrás, poucos anos, há uns 3 anos atrás, falando, amor, eu já não aguento mais, as pessoas estão me ligando, querendo gravar. Eu falei, amor, mas a gente não pode fazer nada. Nós não temos recursos, não temos dinheiro para realizar o sonho das pessoas. Ela falou assim, não, nós temos que fazer alguma coisa. Mas eu falei, você tem uma ideia? E ela falou assim, eu tenho. Por que a gente não disponibilizar o nosso material para esse pessoal trabalhar e eles então levantarem recursos para eles poderem gravar pelo menos uma faixa? E quando surgiu essa ideia, hoje, graças a Deus, nós temos mais ou menos umas 100 pessoas ao redor de todo o Brasil trabalhando. Já gravamos aproximadamente 30 pessoas, né? E vamos gravar muito mais. Pessoas que estão experimentando, né? Como é esse ministério do louvor, né? Da pregação através da música. São muitas pessoas de diversos cantinhos do Brasil, né? E a gente tem sentido assim um privilégio muito grande e muita responsabilidade de poder estar colocando essas pessoas para gravarem e também para trabalharem para o Senhor, né? Beautiful. Amém. We're going to hear Luis sing now a very special song, The Lord Has Helped Me. And it sounds like the Lord has certainly helped Luis an awful lot in his ministry. Grandes maravilhas o Senhor tem operado no meio do seu povo. Por isso estamos aqui. Por isso estamos felizes. 20 anos não são 20 dias. Passam muito rápido. A vida passa. E o que fica? O meu caráter e o teu caráter. Mas tem que ser moldado segundo o caráter de Cristo. O povo de Deus tem que ser um povo alegre. Um povo vibrante. Um povo que venha o que vier. Estamos com o Senhor. Amém? E a vitória pertence ao nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Maravilha! Que Deus tremendo! Eu quero ouvir!
cantando. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Aleluia, fique de pé. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Sem igual, a arca sagrada voltava ao local, junto do povo escolhido de Deus, os mensageiros do Pai Celestial. Este é o tempo de se humilhar e ao Pai bondoso clamar. Misericórdia, perdão haverá pra quem em Deus confiar. Deus canta. Até aqui, aleluia. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Ajudou mesmo. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Para o encontro com Deus de Abraão, vencer o orgulho, limpar todo o mal, somente nele há poder sem igual. Este é o tempo de se humilhar e ao Pai bondoso clamar. Misericórdia, perdão haverá pra quem em Deus confia. E aquele que confia canta. Nos ajudou o Senhor. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Vocês agora. Até aqui, aleluia. Até aqui, grandes maravilhas o Senhor tem operado no meio do seu povo. Até aqui, que alegria, Senhor. Nos ajudou o Senhor. E você canta de novo. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Aleluia! Obrigado, Senhor. Amém. Welcome back. Luis, tell me the story when you were kidnapped. Ok. Em 1998, já no final da década de 90, eu fui realmente tirado da minha casa. O inimigo estava irado, estava muito irado com o trabalho que Deus estava fazendo na minha vida. Ele estava irado também com a minha disposição de servir a Deus. Ele queria acabar com tudo isso. E um dia eu vinha de uma turnê no norte do Brasil e a minha esposa foi me buscar no aeroporto e eu, quando cheguei em casa, pedi a ela: filha, não deixa ninguém me acordar cedo amanhã. Eu preciso dormir um pouco mais, eu estou cansado. Ela falou: ok. Mas no dia seguinte eu fui acordado por um traficante. E esse traficante, ele mandou um recado do chefe do tráfico do morro, um morro próximo à minha casa,
e ele falava que eu tinha que comparecer diante do chefe porque eu estava sendo acusado de ser X9, alguém que anunciava boca de fumo para a polícia. E eu falei, amigo, você está totalmente equivocado, porque eu subo o morro sim, mas para falar do amor de Deus. Eu quero saber o que Jesus faz na vida das pessoas, eu não quero saber o que bandido e polícia está fazendo. O mais importante para mim é saber o que o meu Deus faz na vida das pessoas. E o meu objetivo de subir o morro é para anunciar o amor de Deus. So you were working right in the middle of the favelas here in Rio de Janeiro. Sempre tenho trabalhado porque no Rio de Janeiro nós temos muitas igrejas nas favelas, né? Hoje não falamos nem muito favelas mais, mas falamos nas comunidades, né? E graças a Deus os governos têm procurado trabalhar para mudar essa imagem, né? E são comunidades carentes, né? E há um povo muito bom ali, um povo cheio de objetivos, cheio de sonhos, querendo vencer na vida. E eu tenho sido chamado para cantar nesses lugares, né? E muitas vezes canto, tem muitos traficantes me assistindo naquele momento, né? Mas Deus tem operado maravilhas na vida desses homens, né? Eu tenho visto vida de homens que criminosos antes e hoje são homens transformados pelo poder de Deus, né? So what happened? Did you go then to the appointed place? Sim, então eles me levaram, me tiraram de dentro da minha casa, mas antes deles me tirar de dentro da minha casa, a minha esposa chorava muito e ela falou, não é possível que você vai com ele, você não pode ir. Eu falei assim, mas aonde está a nossa fé? Falei para minha esposa. Aí eu confesso que naquele momento, quando eu falei para ela, e ela chorando, olhando para mim, eu tremi, porque eu falei, meu Deus, aonde está a minha fé? Né? Eu fiquei também ali, Senhor, aonde está a minha fé? Mas a minha esposa, ela me surpreendeu naquele momento. Coisa de Deus. Ela falou assim, tá bom, então vamos orar. E quando ela falou, vamos orar, tudo modificou. Mas ela ainda foi mais audaciosa. Ela falou assim, chama ele para orar conosco. O bandido, o traficante. E eu falei assim, todo sem jeito, eu falei, vem orar conosco. Ele falou, não, faz logo essa tua oração, vamos logo que eu tenho que fazer o serviço, você tem que ir. E eu falei assim, olha, agora eu estava com força da minha esposa, né, e do Espírito de Deus que usou a minha esposa. Eu falei assim, olha, eu não saio da minha casa enquanto você não vier orar conosco. E esse tempo, nesse interim, foi perdido aí uns 10, 15 minutos. E foi o suficiente para o Espírito Santo fazer uma obra ali extraordinária. Enquanto nós estávamos orando, o Espírito Santo estava desfazendo uma quadrilha que ia nos receber e possivelmente ia tirar a minha vida, porque eu não teria dinheiro para dar para eles, né? Mas isso era uma cilada do inimigo para acabar com a minha vida. Mas eu saí dali, daquela oração, coloquei a Bíblia no painel do carro, eu fui dirigindo e o bandido foi gritando todo momento que eu ia morrer, não adiantava o que eu ia falar para o chefe, mas Deus foi maravilhoso. Quando eu cheguei na primeira comunidade, né, na primeira favela, lá tinha uma casa com um muro bem alto e ali onde eles iam me manter amordaçado, com os olhos vendados também, e ali eles iam me vender para uma quadrilha. Mas não tinha ninguém mais. A quadrilha tinha dispersado. Ele falou, eles não estão mais aqui, vamos para outra favela. E nós fomos para outra favela e chegando lá, eles também não estavam lá. E nisso a polícia já tinha cercado toda a favela. Deus estava já operando ali também. E quando aquele jovem falou, agora nós vamos morrer, porque o serviço não foi feito como deveria ser feito. Nós vamos morrer. Eu falei, não vamos morrer, o sangue de Jesus tem poder. E então saímos da favela, quando saímos, a polícia nos cercou e levou o bandido preso, e eu voltei para minha casa são e salvo, e ali eu entendi mais uma vez que Deus tinha um plano na minha vida, né? Luis, what happened when you got home that night? Aquela noite foi muito especial porque eu pude, juntamente com a minha esposa,
Não foi nem à noite, foi à tarde, né? À tarde eu me uni com a minha esposa, nós oramos juntos. A minha esposa falou assim, vamos embora e tal. E eu falei assim, não, Deus tem um chamado pra gente aqui mesmo. Deus poupou a minha vida porque Ele tem um propósito na minha vida e na tua vida, na nossa família. E de lá para cá, eu venho tendo muitas outras experiências, porque tenho cantado em todas essas comunidades carentes, e temos muitas igrejas adventistas nessas comunidades carentes, e como também outras igrejas evangélicas, e eu tenho louvado muito a Deus nesses lugares, né? E a minha esposa às vezes até fala assim, novamente, ela fica, né, nervosa, novamente, parece que você tem sangue doce para essas coisas, né? Por que não chama outro, né? Mas aí eu falo para ela, amor, é o chamado, né? Deus está no comando. E muitas vezes tem subido o morro em momentos de tensão, né? Mas Deus tem livrado em todos os momentos. What are your plans for the future? Olha, por mais que eu tenha viajado por todo o Brasil, o meu Brasil é muito grande. E às vezes eu saio um pouquinho do Brasil, não muitas vezes, né? Mas o meu foco está no meu país. Eu preciso ajudar a evangelizar. O Brasil é um país em crescimento em todos os aspectos, e principalmente no crescimento do evangelho, né? E aqui a gente vê um campo muito fértil. E eu quero que Deus me use muito. Até quando eu estiver velhinho de bengala, o Senhor possa estar me usando para a sua obra, né? Para que eu possa pregar o Evangelho e ser uma inspiração para muitas outras gerações que estão vindo aí para pregar o Evangelho através da música, né? Wonderful. Your last song is I Don't Need Formulas. I'd like to know a little bit about that song. Ok, essa música ela é do último CD gravado, chamado Tua Verdade, e essa música ela fala que você não precisa estar dentro de um templo, né, para ir ao Senhor. Você não precisa pagar uma promessa para alcançar o favor de Deus. Deus não está precisando das nossas promessas, né? Deus não precisa de fórmulas de culto. Deus quer que na simplicidade do nosso coração a gente entregue para Ele e faça um culto, adore o Senhor, como nós estamos aqui agora adorando o Senhor através dessa entrevista. Eu tenho certeza que Deus se agrada desse momento quando podemos partilhar das histórias lindas que Deus tem dado à nossa vida, ao nosso ministério, né? Então aqui é uma forma também de estarmos cultuando a Deus. Deus está aqui nesse lugar. Deus está falando com a gente e Deus está falando com todo aquele que está agora podendo conhecer um pouquinho do nosso ministério, né? Então, é muito bom, é muito recompensante saber que Deus é simples e Ele se mistura com a gente. Essa música fala isso, que Deus é simples e nós precisamos estar na verdade dEle. E a verdade dele é a presença dele conosco. Essa é a plenitude da verdade, a presença de Deus, porque aí emana todas as outras verdades, né? Luis, thank you so much for this time that we could spend together. I've enjoyed meeting you. And I wish you the very best for your music ministry as you encourage the young artists. It's wonderful. Give my regards, please, to your wife also. And the Lord bless you and continue to take care of you. Amém. Eu quero aproveitar esse momento para pedir a todos vocês que continuem orando por esse ministério, né? O inimigo não deseja a prosperidade desse ministério. Aliás, ele quer destruir, né? Mas Deus está no comando e se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Amen. Amen. Thank you so much. Here's Luis with I Don't Need Formulas. Preciso sentir teu poder, tua graça tocando meu ser, para curar toda a dor e transformar minha história. Os caminhos são muitos, eu sei,
Muitos ventos me querem levar, mas eu só vivo por revelação. Tua palavra é tão simples, não preciso de fórmulas para ver tua glória. Eu simplesmente vou descansar e nos teus braços me abandonar. Não preciso de provas para crer no mover de tuas mãos. Eu simplesmente vou te adorar e assim eu sei que vou triunfar. Eu preciso sentir teu poder, tua graça tocando meu ser, para curar toda a dor e transformar minha história. Os caminhos são muitos, eu sei, muitos ventos me querem levar, mas eu só vivo por revelação. Tua palavra é tão simples, não preciso de fórmulas para ver tua glória. Eu simplesmente vou descansar e nos teus braços me abandonar. Não preciso de provas para crer no mover de tuas mãos. Eu simplesmente vou te adorar e assim eu sei que vou triunfar. Não preciso de fórmulas para ver tua glória. Eu simplesmente vou descansar e nos teus braços me abandonar. Não preciso de provas para crer no mover de tuas mãos. Eu simplesmente vou te adorar e assim eu sei que vou. Eu simplesmente vou te adorar e assim eu sei que vou triunfar. Só em ti, Senhor, eu confiarei. Só em ti depositarei toda a certeza do meu ser, toda a confiança. Nós só queremos te adorar, Pai. Não preciso de fórmulas para ver tua glória. Eu simplesmente vou descansar e nos teus braços me abandonar. Não preciso de provas para crer no mover de tuas mãos. Eu simplesmente vou te adorar, assim eu sei que vou triunfar. Não preciso de fórmulas para ver tua glória. Vou descansar e nos teus braços me abandonar.
simplesmente vou te adorar, e assim eu sei que vou triunfar. Eu simplesmente vou te adorar, e assim eu sei que vou triunfar. Só em Ti, Pai, nós triunfaremos, Pai. Aleluia. Thanks so much for joining me on this program of My Story, My Song, Brazil. And grateful thanks to Dr. Milton Alfonso for the use of his beautiful island for this taping. As you've listened to Luis's story today, perhaps you're in the valley of decision. Luis felt compelled to follow God's guidance in his life, and even when it was really difficult, those dearest to him opposed his decision, he moved ahead. And if you're in a similar situation, remember Luis, his story, his music. Don't delay following God's guidance in your life, even if it's difficult. Until next time, I'll be praying that Jesus will be your story and your song.